As reações químicas, elas podem ocorrer com absorção de energia ou com liberação de energia. Quando um processo químico ele ocorre com liberação de energia, nós dizemos que esse processo ele é exotérmico. A palavra exotérmico significa calor para fora. Então, a reação ela perde conteúdo energético para o ambiente. A sensação física é de que o ambiente fica mais quente. Então, por exemplo, a combustão do hidrogênio. O hidrogênio ele é um gás e quando ele reage com o gás oxigênio, ocorre a formação de água e liberação de energia. Então, todas as reações de combustão são processos exotérmicos. São reações onde ocorre liberação de energia, muitas vezes acompanhados por chama, fogo, né? Então eu tenho a entalpia dos meus reagentes e tenho a entalpia dos meus produtos. Nós podemos verificar que, como ocorre liberação de energia, isso significa que o ΔH, ou seja, a variação de entalpia deste processo, ele tem um valor negativo, é um valor menor que zero. E por que isso ocorre? Porque quando nós temos uma reação de combustão, ou seja, uma reação exotérmica, o conteúdo final dos produtos é menor que o conteúdo inicial dos reagentes. Então, se o conteúdo final, que é o nosso produto, ele tem uma quantidade de energia menor do que o conteúdo inicial, que é o reagente, então a parte negativa desta equação é maior do que a parte positiva desta equação. O resultado disso é que o ΔH das reações exotérmicas possuem valores menores que zero, ou seja, o sinal vai ser negativo. Tá? Nesse caso, a combustão do gás hidrogênio fornece 68,4 quilocalorias por mol de energia para o ambiente. Então, observe que essa energia ela é acompanhada pelo sinal negativo, que significa que o processo é exotérmico. Nós podemos representar os processos exotérmicos de duas maneiras. Nós podemos colocar o calor formado depois da reação. Como que a gente faz a leitura dessa reação? Então, o gás hidrogênio reage com o gás oxigênio, formando água e liberando 68,4 quilocalorias para o ambiente. Então, neste caso, nós podemos dizer que o ambiente está ganhando calor. Mas também nós podemos escrever a reação da seguinte maneira. O gás hidrogênio, ele reage com o gás oxigênio e a reação libera, né, ela perde 68,4 quilocalorias de energia para formar água. Neste caso, nós estamos tomando como referência o sistema. Então, o sistema perde calor. Normalmente, a gente usa essa primeira forma para representar os processos exotérmicos. Então, a energia ela sempre vai estar acompanhada com os produtos, somando com os produtos. Quando isso acontecer, significa que o processo ele é exotérmico. Graficamente, como nós podemos representar os processos exotérmicos? Então, nós temos os nossos reagentes, né, a entalpia dos nossos reagentes, e temos a entalpia dos nossos produtos. Então, graficamente, um processo exotérmico, o reagente vai estar sempre na parte superior e o produto estará na parte inferior. Esta seta aqui, ela indica o caminho em que a reação está acontecendo. Então, ela está ocorrendo, né, do reagente, que está no patamar energético mais alto, para os produtos que estão no patamar energético mais baixo. Essa diferença entre os reagentes e os produtos corresponde a menos 68,4 quilocalorias. Então, esta é a entalpia da nossa reação química. Então, sempre que você observar um gráfico de um processo que está formando ou
liberando energia, né? Se a seta estiver indicado para baixo, significa que esse processo é exotérmico. Então, observe, né, que no gráfico de uma reação exotérmica, o conteúdo energético dos reagentes é maior do que o dos produtos. Então, como o produto está numa parte inferior e o reagente está na parte superior, nós concluímos que a entalpia ela vai ter um valor negativo. Por quê? Porque o conteúdo energético dos reagentes, que é a parte negativa da equação, é maior que o conteúdo energético dos produtos, que é a parte positiva da reação. Por isso que o ΔH tem um valor negativo. Já os processos endotérmicos são aqueles que ocorrem com absorção de energia, ou seja, a sensação é que o ambiente fica frio. Então, como eu falei para vocês no início da aula, a fotossíntese é um exemplo de um processo que ocorre de forma que absorva calor do ambiente, um processo endotérmico. A palavra endotérmico significa calor para dentro. Então, nós temos aqui o gás carbônico reagindo com a água mais energia absorvida, formando o nosso produto, né, que é a glicose, e o gás oxigênio. Observe que pelo fato da energia estar do lado esquerdo, ou seja, acompanhando os reagentes, significa que o produto formado tem mais energia do que o reagente que deu origem. Então, desta forma, o ΔH tem um valor maior do que zero. O ΔH desta reação tem um valor, então, positivo. Como que a gente pode verificar isso na equação? Então, se o meu produto tem um conteúdo energético maior e ele é o lado positivo da equação, então, como o lado positivo é maior que o lado negativo, que é dos reagentes, então, neste caso, o ΔH vai ter valor positivo. Nesse sentido, essa energia, né, envolvida de 2.880 kJ por mol, ela pode ser traduzida como a reação química está retirando o calor do ambiente. Por isso, o conteúdo energético dos produtos é maior que o conteúdo energético dos reagentes. E o valor do ΔH, então, é positivo. Assim como as reações exotérmicas, as reações endotérmicas elas podem também ser representadas de duas maneiras. Então, nós podemos representar a energia antes da seta, né, indicando que o sistema ganhou calor, ou podemos indicar a energia depois da seta, só que com um sinal negativo, indicando que o produto perdeu calor para a reação. Da mesma forma que eu falei no processo exotérmico, nos processos endotérmicos é mais comum a gente usar esta representação, tá? Dificilmente a gente vai escrever uma equação química contendo um sinal negativo. Normalmente nós damos preferência para escrever com sinal positivo. Então, os processos endotérmicos, o calor aparece do lado dos reagentes, enquanto que nos processos exotérmicos, o calor aparece do lado dos produtos. Então, uma forma da gente diferenciar um processo endotérmico e exotérmico é justamente olhar para onde está o calor. Se ele estiver somando com o reagente, é endotérmico. Se ele estiver somando com o produto, é exotérmico. Graficamente, o que nós temos? Graficamente, nós temos os reagentes em um patamar inferior aos produtos. A seta, né, que indica o caminho da reação, ela aponta para cima nos processos endotérmicos. Então, a reação ela ocorre de um patamar mais baixo para o patamar mais alto, indicando que os produtos têm maior quantidade de energia do que os reagentes que deram origem para eles. Então, o ΔH vai ter um valor positivo. Tá certo? E, como eu falei para vocês também no início da aula,
A mudança de fase, por exemplo, da água, apesar de não ser uma reação química, mas é um bom exemplo de processos onde a gente observa, né, a absorção e a liberação de calor. Então, quando eu tenho o gelo em estado sólido, para eu transformar esse gelo sólido em água líquida, é necessário que ocorra absorção de calor. Então, esse processo é um processo endotérmico. Assim como também do líquido para o gasoso, né? Para eu fazer a água passar do estado líquido para o estado gasoso, é necessário que ocorra a absorção de energia. O processo inverso é exotérmico, ou seja, o gás, né, a água no estado gasoso, ela tem um conteúdo energético maior do que a água no estado líquido. Isso porque, para a água se transformar do estado gasoso para o estado líquido, é necessário que haja liberação de calor. E o mesmo vale da água do estado líquido para o estado sólido. Então, a água, na forma de gelo, né, no estado sólido, tem menos energia do que a água no seu estado líquido. A gente pode verificar isso medindo-se a temperatura do gelo e da água no estado líquido, certo?